Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Apóstolo Damião Oficial e nós estamos trabalhando o tema As Parábolas do Senhor Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, comente nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e vamos juntos divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e vamos trabalhar hoje a parábola do bom samaritano. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, dos versos 30 a 37. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo mais do que gastares eu te pagarei quando voltar. Quais, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E respondendo ele, disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Essa é a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela vem nos mostrar que a nossa vida com Deus é muito mais do que louvar na igreja. Que a nossa vida no Evangelho está muito mais além do que simplesmente ocuparmos uma cadeira na igreja. É muito mais do que frequentar cultos. Na verdade, a vida cristã, ela está totalmente ligada a 2 coisas. Primeiramente, o amor que temos que demonstrar para com Deus. E segundo, o amor que temos que demonstrar para com o nosso próximo. Pois desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E eu queria tratar com você, aqui nessa reflexão em mais uma parábola, acerca de como está a nossa vida. Eu queria que nós analisássemos e refletíssemos um pouco para sabermos com qual desses 3 personagens nos parecemos mais. Eu queria que você analisasse comigo, eu chamo bem a sua atenção, acerca dos 3 personagens que encontramos nessa parábola. O Senhor Jesus contou essa parábola após uma interrogação feita por um doutor da lei, ou seja, uma pessoa que conhecia muito bem as leis de Moisés e sabia interpretar também essas leis, mas que na prática as leis de Deus não estavam sendo vividas. E isso mostra que de nada adianta nós conhecermos a lei, interpretarmos bem a palavra, a lei,
e não praticarmos em nosso dia a dia. A pessoa pode ser um homem muito culto, formado, ele pode ter doutorado em teologia, ele pode saber fazer uma grande pregação, ele pode ter uma boa oratória, uma boa retórica. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, essas coisas não têm valores se o que a pessoa está pregando ele não está fazendo, ele não está praticando na sua vida. Então nós não podemos nos deixar enganar com palavras bonitas sem aplicação na prática. A diferença entre Jesus e os fariseus, homens religiosos da época, doutores da lei, os escribas, os saduceus, a diferença entre Jesus e todos esses é que Jesus ele não apenas falava, ele não apenas ensinava, ele não apenas ordenava que fosse feito, ele não apenas ensinava a ser santo, ele vivia a santidade na prática. Ele vivia a palavra de Deus tal como ele dizia, sem aumentar e sem diminuir. Então acompanhe comigo, por exemplo, no capítulo 10, versículo 25, diz assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui está a primeira pergunta que aquele doutor da lei fez a Jesus. Mas observe comigo que aquela pergunta não foi em forma de querer saber de verdade o caminho para a salvação eterna. Aquela pergunta não foi uma pergunta com a intenção, com o interesse de querer de fato saber a realidade, as verdades eternas de Deus, de querer de fato saber como fazer para poder chegar ao céu. Mas o texto diz que aquela pergunta foi uma pergunta para tentar o Senhor Jesus, ou seja, para ver se ele cairia em falha, para ver se ele iria tropeçar nas palavras. Mas o que aquele doutor da lei não sabia é que ele estava ali diante daquele que mandou escrever as leis, o próprio Deus em carne, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E é interessante que ao fazer essa pergunta a Jesus, Jesus responde para ele com outra pergunta, verso 26. E ele disse, que está escrito na lei? Como lês? Então Jesus ele responde àquele homem com outra pergunta. Jesus fazia muito isso, diversas vezes, quando alguém vinha tentando com perguntas malignas, maliciosas, com intenções erradas. Geralmente ele fazia isso, ele respondia com outra pergunta. E ali quando Jesus perguntou, como é que você lê as leis? Ou seja, você é doutor. Você deveria saber, como é que você explica, como é que você interpreta a lei? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, como é justo, disse, respondeste bem, faça isto e viverás. Então ele quis justificar-se a si mesmo. No 29 ele diz, ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Glória a Deus. Então, ao fazer essa pergunta ao Senhor Jesus, e quem é o meu próximo? Eu faço a você também nessa palavra, nesse vídeo.
para você, quem é o seu próximo? Será que o nosso próximo são só os nossos entes queridos? Será que o nosso próximo são as pessoas que pagam o mesmo amor que eu dou para elas? Será que para você o próximo é aquela pessoa que você faz algo por ela e ela faz por você de volta? Você dá um jantar a ela e ela lhe dá de volta um jantar. Você dá um presente a ela e ela depois também lhe dá um presente. Será que o nosso próximo, irmão, são somente as pessoas que nós conhecemos, que nós temos maior intimidade? Será que são as pessoas com quem mais convivemos? Então eu chamo a sua atenção nesse momento para analisarmos quem de fato, na mente do Senhor Jesus, é o nosso próximo. Porque talvez na sua mente, na sua mentalidade, na sua compreensão tão limitada, tão pobre, o seu próximo tem sido apenas seus parentes. Mas Jesus nos mostra de fato quem é o nosso próximo. Ou seja, o nosso próximo é qualquer pessoa que está precisando da nossa ajuda. Independendo de nós conhecermos, termos intimidade, independendo de ser pobre ou rico, independendo do poder aquisitivo, independendo do grau de escolaridade, independendo da posição social, independendo da questão financeira. O próximo é o próximo. Mas este mundo em que vivemos não tem tratado os pobres, os mendigos como próximo. Existem muitas classes de pessoas que são menosprezadas neste mundo. Por uma grande maioria, até mesmo de pessoas que estão dentro das igrejas. De pessoas que estão cantando, pregando, louvando a Deus, orando, às vezes até falando em línguas, mas que tem desprezado, tem faltado, tem omitido a ajuda ao seu semelhante. Então, irmãos, no próximo vídeo nós iremos ver quais são, dos 3 personagens citados na parábola, quais são os que eu estou mais me enquadrando neles. Os salteadores, os sacerdotes e levitas ou o samaritano. Então Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, onde iremos concluir essa parábola em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, no próximo vídeo nós iremos ver quais são, dos 3 personagens citados na parábola, quais são os que eu estou mais me enquadrando neles. Os salteadores, os sacerdotes e levitas ou o samaritano. Então Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, onde iremos concluir essa parábola em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.